E aí, tudo bem com você? Aqui é o Bruno Zoc da Potencialmente Academia Cerebral, e hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. O que é, o que causa, alguns dados que eu vou passar para vocês. Vai ser um papo muito bacana. Vem comigo, vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é muitas vezes uma emoção que ela é caracterizada por um estado de agitação interna que pode se exteriorizar na forma de palpitações, na forma de náuseas, tonturas e outras sensações que a gente tem que são fruto dessa preocupação e desse medo, dessa vigilância que se alarga aí, que leva um determinado período de tempo, né? Então é importante saber que a ansiedade ela começa no nosso cérebro, mas ela atinge o nosso corpo de várias formas, né? Pode inclusive chegar naqueles estádios mais proeminentes, vamos dizer assim, a desencadear uma crise de pânico, né? Que dá aquela sensação de aperto no peito, boca seca, e a gente sabe que isso é muito ruim. Um transtorno de ansiedade, propriamente dito, ele difere de uma simples sensação de medo, de uma ansiedade pontual. Não. Nos transtornos, a gente tem uma relação mais duradoura. Então, assim, envolve uma hipervigilância, envolve períodos excessivos na qual aquela ansiedade ela não passa, ela não se esvai, ela é contínua. Muitas vezes a gente não consegue nem achar muitas razões pelas quais a gente está sentindo aquilo. É como se o nosso corpo tivesse se acostumado a viver daquela forma, né? E, como eu comentei, desencadeando esses sintomas que nos afetam e que pode ser péssimo para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. A gente sabe, né, que os transtornos de ansiedade eles podem interferir de forma muito determinante no nosso desempenho acadêmico, no nosso desempenho profissional e mesmo nas coisas pessoais, né? Seja desmarcando aquele compromisso porque não está se sentindo bem, não está se sentindo confiante para ir, seja indo mal numa prova porque simplesmente deu branco, porque você não lembra as questões, porque não está raciocinando direito. Tudo isso pode ser fruto de uma ansiedade que, se não for tratada, que se não for compreendida, pode desencadear um transtorno de ansiedade e ser algo um pouco mais sério, né? Algo um pouco mais contínuo. Os transtornos de ansiedade mais comuns, eles incluem o mais famoso de todos, né, vamos dizer, o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é justamente quando você percebe que essas sensações exteriores, essas sensações corporais de ansiedade se mantêm sem uma causa aparente, pontual, né? É como se a sua vida ela tivesse sendo levada daquela forma, ansiosa. Você não consegue dizer, estou ansioso por causa disso, estou na expectativa por causa disso. Não, é o seu estado. E isso significa o transtorno de ansiedade generalizada, que começa a afetar principalmente, ele se torna um transtorno quando isso começa a interferir no desenvolvimento da sua vida, né? Sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida pessoal, relacionamentos, vida social e etc. Né? Além dele, a gente tem outros transtornos mais específicos, mais extremamente ligados à ansiedade, que é a fobia social, o mutismo seletivo, né? Aquela coisa de algumas pessoas que não conseguem se expressar em algumas situações, literalmente fica calado. E tem relação também com o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, né? Que é aquela sensação da ansiedade do estresse associada a um trauma que surge a partir de alguns gatilhos. Os transtornos de ansiedade hoje eles são extremamente comuns, infelizmente são extremamente comuns. Algumas pesquisas mostram pra gente que eles vão afetar aí, em média 30% das pessoas em algum momento da vida, e por isso é muito importante a gente estar atento aos nossos sintomas e atento a se essa ansiedade ela está saindo daquela coisa pontual, de expectativa, e se transformando num transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade ele vai afetar 30% das pessoas em algum momento da vida. E é importante dizer que a ansiedade ela afeta hoje, nos Estados Unidos, segundo algumas pesquisas, quase 7 milhões de adultos, sendo que ela afeta mulheres 2 vezes mais do que homens. Aqui no Brasil os dados eles não estão tão atualizados, por isso eu preferi dizer sobre os Estados Unidos, né? E é claro que com algumas culturas semelhantes, principalmente nesse rito de produtividade, a gente pode inferir que provavelmente esses números estão em patamares bastante semelhantes, ou seja, bastante preocupantes também. Outro dado interessante é tratando a partir de algumas comorbidades. É interessante pontuar que 50% desses norte-americanos que eu pontuei que
tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, algum desses transtornos de ansiedade, ele também apresenta o diagnóstico de depressão. Muitas vezes isso está associado a justamente as incapacidades que a ansiedade provoca na vida de quem sofre com esse transtorno, podendo, com certeza, afetar também esse desenvolvimento emocional, esse lado do humor e causar um transtorno depressivo. Essas coisas, como a gente vê em alguns dados, muitas vezes, na verdade praticamente metade das vezes, podem andar juntas. Outros transtornos que também se relacionam muitas das vezes com esses transtornos de ansiedade são transtornos relacionados ao corpo, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, né, que também é intimamente ligado a essas características de ansiedade, de vigilância, de tentativa de controle, tá? Isso pode aparecer também no transtorno bipolar, principalmente nos episódios de mania. E, mais uma vez, dizendo a importância de estar atento a esses sintomas, né? Desde o primeiro, a gente sabe que hoje quase 21% das crianças já apresentam alguma característica de um transtorno de ansiedade, principalmente por excesso de informação, excesso de exposição à informação, na verdade, né? Não que ter informação não seja bom, mas quando isso vem de muitas fontes ao mesmo tempo e a pessoa sente aquela necessidade de controlar isso, isso pode sim ser um indicativo do desenvolvimento de alguma questão relacionada à ansiedade. Cada vez mais cedo pessoas têm sentido esses sintomas e é importante que nós estejamos atentos para que eles sejam tratados e não desenvolvam um transtorno de ansiedade generalizada e muito menos comorbidades ou outros transtornos que podem surgir aí junto com ela. A ansiedade ela é um problema, o transtorno de ansiedade é um transtorno altamente tratável, tá? Infelizmente, por volta de 1/3 só das pessoas que sofrem com esses transtornos recebem um tratamento adequado, muitas das vezes porque não buscam também. É importante, então, a gente se conscientizar e no primeiro aparecimento do sintoma, quando você fica com aquela sensação de, olha, eu não estou me sentindo confiante para ir a certo evento, eu estou perdendo oportunidades na minha vida por questões de ansiedade, e isso já está te causando um problema. Está na hora de investigar e está na hora de tratar. Ter isso em mente é fundamental para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho também e manejar um problema que, como eu disse, é altamente tratável. A ansiedade é altamente tratável. Isso é importante de saber. Os tratamentos mais adequados e os mais utilizados, na verdade, hoje envolvem principalmente a terapia cognitivo-comportamental dentro de uma abordagem de psicoterapia, mas a gente tem estudos cada vez mais crescentes com neuromodulação, principalmente o uso da técnica de biofeedback, que a gente trabalha, inclusive, aqui na Potencialmente, né? Onde a gente vai mapear reações do corpo, reações fisiológicas a, por exemplo, gatilhos, a, por exemplo, exposições de estresse, e a partir disso, por meio dessa visualização em tempo real de como o seu corpo funciona durante um episódio de ansiedade, a gente aprende também a desenvolver a percepção e o controle sobre essas características. Você está no controle do seu corpo, né? Quando a ansiedade vem, a gente consegue desenvolver técnicas fisiológicas e de pensamento também para manejar essa ansiedade, para manejar esses sintomas, tá? Existem também, é claro, tratamentos farmacológicos que muitas das vezes são necessários, principalmente no começo, principalmente quando a pessoa já tem passado por crises de ansiedade, crises de pânico recorrentes. Isso não pode ser descartado e, claro, com acompanhamento próximo de um psiquiatra ou de um neurologista, para crianças de um pediatra, tá? A gente tem que saber que o tratamento da ansiedade também é um tratamento muitas das vezes interdisciplinar, entre um psicólogo, entre um médico, né? Às vezes entre até um nutricionista para ajustar algumas coisas de dieta que podem estar causando ativações fisiológicas que contribuem para esses estados de hipervigilância, de inquietude. Tudo isso é muito importante. É um trabalho interdisciplinar, mas que, como eu disse, muitas das vezes, na verdade na maioria, extrema das vezes, gera bons resultados e ajuda o paciente e o cliente a ter maior bem-estar, ter mais qualidade de vida. E os transtornos de ansiedade, como que eles podem aparecer? Como eu já comentei, às vezes por excesso de exposição à informação, por excesso de necessidade de controle, quando a gente não consegue equilibrar bem algumas porções da nossa vida e por conta disso acaba se estressando e acaba gerando uma inquietude, acaba gerando uma hipervigilância mesmo, isso é importante pontuar. A ansiedade ela pode vir também de aspectos relacionados a traumas, né? Principalmente no transtorno do estresse pós-traumático. Pode estar relacionado com abuso e abstinência de substâncias, álcool e drogas também, por exemplo.
E também histórico familiar de problemas de saúde mental, de cobrança principalmente nas primeiras infâncias, de um controle rígido, né? A gente sabe que muitas das vezes crianças com pais muito rígidos, que frequentam escolas muito rígidas, ambientes muito rígidos, elas têm uma chance, uma prevalência maior no desenvolvimento de transtornos de ansiedade, justamente por estarem vivendo desde cedo num estado de hipervigilância contínuo. Né? Isso faz com que o nosso cérebro e com que o nosso corpo funcione dessa forma. E é natural que ele ache estratégias para manter esse alto funcionamento e acaba gerando esse desequilíbrio que causa um transtorno de ansiedade. Uma última coisa importante para se falar e para a gente pensar é que em 2017, quase 300 milhões de pessoas, na verdade 284 milhões para ser mais exato, passaram por transtornos de ansiedade no mundo todo. Isso faz com que ele seja o transtorno de saúde mental mais diagnosticado, tá? Em toda a população. Mais uma vez, fica o recado. Vamos nos perceber, vamos nos primeiros sintomas buscar ajuda. A ansiedade é tratável. Muitas pessoas que conviveram com problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade e outros que eu comentei, conseguiram atingir um estado que esses transtornos, esses sintomas estão bastante controlados, muitas das vezes nem são mais uma questão de preocupação, porque a ansiedade é um problema tratável quando a gente olha direito para ele e busca as intervenções adequadas, tá certo? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje e se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais também e não perde o próximo vídeo na próxima sexta-feira. Eu adoro estar aqui com vocês, espero que vocês também gostam, deixa um comentáriozinho aí pra gente e até a próxima. Tchau, tchau.